Luísa Ella Heine, Canais Ocultos do Espírito. De objetos sem espírito. Nas experiências que se classificam no segundo tipo de percepção extrasensorial, a informação provém de ordem de realidade inteiramente diferente da do pensamento. Na percepção clarividente, o conhecimento recebido diz respeito a objetos impessoais ou a acontecimentos desconhecidos a todos. Considerando, por exemplo, a experiência do jovem casal da cidade de Nova York que tinha ido a um teatro que, na ocasião, almofadas redondas ou ovais destinavam-se a receber o chapéu dos homens debaixo da cadeira. De cada cadeira. Depois do espetáculo, o casal parou em uma confeitaria para tomar um sorvete. De repente, soltando um grito de consternação, a moça viu que um opal azul celeste estava faltando no anel. Era uma pedra com ganga preta por baixo, dizia. Meu marido não examinara nunca um anel. Nunca faláramos a respeito. Tenho certeza que ignorava ser preto pelo lado de baixo. A pedra é bastante grande, de formato oval. Uma moedinha cobriria a parte de menor diâmetro, mas deixaria segmentos em forma de meia lua nas extremidades. Estava extremamente aflita com a perda e meu marido ficou preocupado por ver que me importava tanto. Na manhã seguinte, antes do almoço, ele disse que ia sair por pouco tempo. Quando lhe perguntei para que respondeu que me diria quando voltasse. Em cerca de 3/4 de hora, voltou e colocou o opal na minha frente, em cima da mesa. Contou-me que tinha tido um sonho, vi 2 objetos, redondos e pretos, um grande e outro pequeno, que me fez lembrar das almofadas para chapéus no teatro. Parecia que me dizia, vá lá, e assim o fiz. Tinha os canhotos das entradas. Uma mulher encarregada da limpeza fez-me entrar e lá, conforme o sonho, estavam lado a lado os 2 objetos pretos. Apanhei o menor e fiquei grandemente surpreendido quando verifiquei que era azul por cima e preto por baixo. Não sabia dessa particularidade. A palavra clarividência, que se emprega quando parece que se conhece os objetos diretamente, é ainda mais antiga do que o termo telepatia. O seu emprego, pelo menos nos Estados Unidos, nunca foi tão generalizado como o da telepatia. A diferença resulta em parte, sem dúvida, da circunstância de não parecer que a palavra clarividência tenha o mesmo significado de longo alcance que telepatia. Não trazia ao espírito tão evidente a aptidão mental de transcender a matéria e a lei física. De fato, historicamente, os que se interessavam pela telepatia por sugerir natureza extrafísica para o homem opunham-se mesmo à ideia de clarividência, porque sentiam, erradamente aliás, sugerir-se a afinidade. Ao invés com objetos materiais, todavia a clarividência, diferente da telepatia, serviu de base à prática antiga ou série de práticas, entre os quais as mais conhecidas são a Buena Dicha, a adivinhação e a vidência. Um dos videntes mais famosos entre os modernos foi o cientista sueco e líder religioso Emanuel Swedenborg, que interpretou a sua aptidão de conformidade com o fundo religioso e crença que professava. Pensava que espíritos amigos lhe relatavam os acontecimentos que se passavam além do alcance dos sentidos. Guardaram-se descrições de algumas de suas impressões de clarividente. Quando uma vez estava jantando com o dono de uma fábrica distante, voltou-se para este e disse que o edifício da fábrica estava pegando fogo. Mandou-se logo um mensageiro investigar, o qual voltou dizendo que a afirmação de Swedenborg era verdadeira. Atualmente, embora não seja ainda possível explicar o mecanismo da clarividência, sabe-se que é dote natural do espírito humano. Sabe-se também que não se limita a certos indivíduos especiais. Pessoas comuns que não revelam qualquer particularidade distinta também revelam essa aptidão. Certa vez no Arango, uma senhora, quando lavava pratos, tirou dos dedos os anéis, conforme costumava fazer, colocando-os em uma prateleira perto da pia. O dia estava quente e continuou quente toda a tarde, contou. De sorte que resolvemos comer um assado ao ar livre. Passei a ocupar-me em prepará-lo e esqueci inteiramente dos anéis. Mais tarde, depois de acomodar as crianças, pensei nos anéis e fui buscá-los. Tinham desaparecido. Fiquei tonta. Meu marido ajudou-me a procurar. Resolvemos
Revolvemos a lata de lixo, tirei tudo quanto estava na prateleira onde os tinha posto. Chegamos até a procurar debaixo dos tapetes da sala de estar e de jantar. Vasculhei minuciosamente a cozinha e nada achei. Estava ficando tarde, meu marido sentia-se cansado, de sorte que foi deitar-se. Queria que eu deixasse de procurar e descansasse um pouco, mas disse-lhe que não poderia dormir enquanto não os achasse. Parecia impossível, mas aconteceu. Eu estava em pé em frente à pia, procurando conter as lágrimas, quando de repente me pareceu que me diziam para procurar na geladeira. Fui correndo a abrir, puxei para fora a bandeja de gelo. Lá estavam os meus anéis, congelados como em um cubo de pelo. Como um cubo de pelo. Senti-me tão feliz que fui dizer a meu marido. Passamos a recapitular e ele se lembrou que, tendo chegado em casa à noite, abriu a geladeira sem acender as luzes. Tirou a bandeja de gelo para usar um pouco e procurou um copo na prateleira onde estavam os anéis. Depois encheu novamente a bandeja de água e colocou dentro da geladeira. Até então não havia colocado nunca uma bandeja na geladeira. Somente nessa ocasião fez essa operação. Não sabia que os anéis estavam na prateleira. Lembrou-me que no momento em que recebi essa mensagem, experimentei uma sensação esquisita. Que foi que me fez mexer naquela bandeja de pelo? Perguntei. A distância entre a pessoa e o objeto é outra circunstância que varia nas experiências. A pessoa e o objeto podem estar separados e, entretanto, mesmo em pequenos detalhes, o objeto revela-se com clareza que surge a presença real muito próxima. Chega mesmo a revelar um objeto que a pessoa nunca viu. Certo geólogo amador de um estado do oeste sonhou com um belo e grande geodo incrustado de agatas num lagar raso a pouca distância da praia do Rio W, que passa a uns 24 km a sudoeste da cidade. A posição exata, a praia, a coroa alongada, tudo perfeitamente tão claro como se estivesse vendo. Quando nos levantamos no dia seguinte, domingo, contei à mulher o sonho que tinha sido sugeri que depois da refeição matutina fôssemos de carro até a cena do sonho. Morávamos nessa cidade aproximadamente há 6 meses e não conhecia exatamente o local que me apareceu no sonho, de sorte que tive de indagar várias vezes, descrevendo detalhadamente certos pontos de referência. E dentro de meia hora depois de termos deixado o carro, descobrimos o belo geodo colocado exatamente no lugar em que eu tinha visto em sonho. Mais tarde ofereceram-me $300 por ele, mas não aceitei. Se procurássemos descrever experiências semelhantes a esta, como fizemos em relação à telepatia, teríamos de classificá-la como contato de espíritos a objeto, ou, no caso do geólogo, a relação do espírito para o panorama inteiro, mas é difícil fazer com que tal ideia pareça real, até mesmo a expressão espírito para espírito. Em telepatia não proporciona conceito claro do que se passa em experiências dessa natureza. Contudo, é pelo menos possível imaginar que dois espíritos possam, de certo modo, entrar em contato. Por mais forçada que seja realmente a suposição, tem pelo menos a aparência de explicação. Em caso de telepatia, é possível argumentar que interesses e emoções humanas devem, até certo ponto, representar algum papel, criando-se um estado de relação entre as pessoas, mas não se fala de relação com um objeto. Distância enorme separa pensamentos de objetos. Os pensamentos não são materiais, não é possível perceber os de outra pessoa por meio de sentido, senão quando aquela os converte em palavras, escrito ou gesto claro de alguma espécie. Objetos, por outro lado, são materiais e podemos facilmente conhecê-los pelos sentidos. Contato que não existe, obstáculos ou que a distância não seja grande demais. Contanto, todavia, aprende-se em percepção extrasensorial tanto os pensamentos como os objetos e provavelmente com igual facilidade. Verdade é que os casos de telepatia citam-se mais frequentes que os de clara evidência, embora tal circunstância significasse provavelmente que esta última é mais difícil. Talvez queira dizer que as pessoas se interessam mais pelos pensamentos de outrem do que por objetos. Talvez desta maneira de ver seja mais exato, porque as experiências de laboratório não indicam qualquer diferença em facilidade entre telepatia e clarividência, e também porque muitas experiências de percepção extrasensorial parecem combinações das duas. 2 exemplos de clarividência acima expostos e 2 de telepatia da sessão precedente foram escolhidos por ser exemplos nítidos de cada tipo. Contudo, talvez
Na maioria dos casos, tanto os pensamentos de outras pessoas quanto objetos inanimados estejam em causa. Não é possível ter certeza de qualquer um, somente servir de base à experiência. Considere, por exemplo, a experiência de uma avó californiana que certa noite acordou de sonho bastante aterrador. Realista e vivido. Vi num sonho um neto mais novo a debater sufocado no leito. Os movimentos da criança iam diminuindo gradativamente. Parecia o fim. Acordou. Eram 3h45 da madrugada. Os netos moravam no outro lado da cidade. Devia chamá-los? Pergunta. Conforme disse. Afinal, era somente um sonho. Se os chamasse, pensei, e os acordasse, havia de pensar que estava doida. Mas se não os chamar e acontecer alguma coisa, de sorte que telefonou e um neto surpreso veio atender. Por que está telefonando a esta hora? Exclamou. Vão ver imediatamente o pequeno, está sufocado. Sim, estava, já nos levantamos. Nós o ouvimos, além do desafogo para todos com relação à criança. Disse terem todos ficado admirados por ter ela de outro lado da cidade e em um sonho tido conhecimento do perigo. Sem ver ou ouvir, havia recebido a exata impressão não só da pessoa em causa, mas da espécie de perigo em que estava. Teria, porém, um sonho provindo da situação, como acontecimento impessoal, do espírito dos pais da criança ou desta mesma? Pergunta. Casos como este, em que a pessoa vê aparentemente a cena ou acontecimento quando tem lugar, podem muito bem ser inteiramente experiência de clarividência. Exatamente como aqueles em que se visualiza um objeto quando não existe qualquer pensamento a respeito que complica a situação. Mas quando as pessoas estão presentes pensando a respeito do acontecimento, não se pode ter certeza. Poderia também acontecer que a percepção extrasensorial se baseasse em combinação de pensamento e objeto. Talvez a distância não se revista de importância para as pessoas que passam pela experiência. As da experiência acima descrita estavam preocupadas principalmente com a segurança da criança, mas quando se procura compreender o processo mental que entra em percepção extrasensorial, não é possível dizer se a fonte da experiência é indeterminada dessa forma. Se trata de um caso de telepatia pura ou de clarividência pura. Se a maior parte das experiências de pés é assim determinada, tem-se de reconhecer também que a maioria das situações da vida são igualmente indeterminadas. Os temas que nos interessam e dizem respeito a todos são principalmente questões de combinações, compõem-se de objetos, acontecimentos e pensamentos de pessoas. As experiências de pés, por eles moldadas, teriam de ser indeterminadas, em sentido restrito. Exatamente como acontece com esta. A natureza não é obrigada a estabelecer separação nítida entre pensamento e objeto, que nos esforçamos por fazer para separar de tal maneira a telepatia da clarividência. Embora estas experiências sejam indeterminadas, são contudo exemplos de percepção extrasensorial, podendo-se chamá-las de pés geral ou pés G do futuro. A ciência galgou muitas barreiras aparentemente intransponíveis. Todavia, a que separa o presente do futuro, a figura tão obviamente impenetrável que desanima quase inteiramente as tentativas. Apesar disso, neste terceiro tipo de experiências, pés, o pré-cognitivo parece não existir tal limite. Diz uma senhora da Geórgia: vivemos em uma casa de madeira em um pequeno bosque a uns 200 metros da rua principal. Enquanto se remodela a nossa casa, longa alameda conduz à entrada da casa, mas da entrada pode ver-se perfeitamente a rua. Há pouco tempo estava sozinho em casa, numa sexta-feira de tarde. Estava de pé junto a uma mesa, em frente a uma janela aberta. Quando olhei para fora, ouvi o ruído de um carro que se aproximava. Vi um sedã preto brilhante no alto de uma pequena elevação, da qual se descia e depois subia novamente para chegar à casa. Estava bastante perto. Vi que estava sentado ao lado do chofer uma senhora com blusa branca. Enxerguei perfeitamente as mangas compridas e os punhos justos da blusa. Pela posição dos braços dela, concluí que estava sentada de costas para o chofer. Olhando atentamente para a casa, não me foi possível ver-lhe o rosto. Não reconheci o carro, não podendo dizer que nem quem nele estava. Atravessei depressa o cômodo em que estava e fui ao banheiro, cujas janelas davam para a estrada. Olhei-me ao espelho e vi que era tarde demais para compor o cabelo ou pôr um pouco de pó de arroz. Corri para a entrada da frente e não vi carro algum.
Era possível ver toda a extensão da Alameda, não se via nem carro nem poeira, sendo que nessa época havia muito pó. Lembrei-me imediatamente que depois de ter ouvido o ruído das rodas que me obrigou a erguer a cabeça, não ouvi qualquer outro barulho, nem mesmo dos freios. Não era possível que o carro tivesse ido embora enquanto eu estivesse no banheiro sem fazer muito barulho. Seria também necessário contornar uns pinheiros e meu carro se encontrava no caminho. Acreditei-me. Fiquei preocupada com o sedã perto todo o fim de semana e contei a história a todos que quisessem ouvir, e mesmo aos que não a quisessem. Domingo à tarde estava novamente só em casa, a mesma cena, na mesma hora, 2 dias mais tarde, o mesmo caráter, embora um tanto nervoso. A qualquer ruído pulava e olhava por cima do ombro. Finalmente ouvi. O carro se aproximava pela Alameda. Olhei o mesmo carro que vira antes lá e estava no mesmo ponto. Lá estavam as mesmas mangas brancas para fora da janela do carro. Saí na disparada balbuciando. Você é algum fantasma? Perguntei. Para a grande admiração dos meus verdadeiros amigos da cidade, que há vários meses projetavam vir ver-nos num domingo de tarde, nunca antes tinham estado em nossa casa, e daí examiná-la tão atentamente, a mulher trazia a mesma blusa da visão. Seria possível que a experiência desta ordem resultasse de pensamento ou objeto existente? Pergunta. Talvez a ideia da visita estivesse na mente das minhas visitas, mas ninguém sabia de antemão qual a posição das pessoas no carro ou a maneira de olhar a mulher para casa. Essa situação não existia quando ela a viu. A experiência deve ter sido reprodução de acontecimento que ainda não se realizara. Nenhum tipo de experiência de percepção extrasensorial talvez pareça mais incrível do que este que implica no futuro. Se houvesse como escolher na incredibilidade, provavelmente a precognição pareceria mais extremamente improvável que se sabe do que saber de algum objeto à distância, como em clara evidência ou de pensamento oculto da pessoa presente, como em telepatia. Contudo, as experiências que compreendem o futuro não só ocorrem mais, por mais inesperado que seja, citam-se mais frequentemente do que qualquer outro tipo de percepção extrasensorial. De certo modo, esta espécie de pés é semelhante à clarividência, que também diz respeito a objetos ou acontecimentos, muito embora somente presentes. A denominação de precognição empregada para esse tipo de pés em parapsicologia significa praticamente o mesmo que o vocábulo mais antigo e mais familiar, profecia. É bastante antiga a ideia de profecia, provavelmente não tão antiga como a civilização. Mas, com a clarividência, pensa-se no passado que somente a exerciam indivíduos especialmente dotados, não se supondo que qualquer indivíduo tivesse aptidões proféticas. Via de regra, os profetas têm estado associados a pensamentos e escritos religiosos, bem como a ritos religiosos, mas em escritos leigos igualmente têm se transmitido através do sexo pronunciamentos proféticos. Entre estes, provavelmente, os que se mencionam mais frequentemente são os de Nostradamus. E mesmo hoje em dia há quem pense que as profecias dele são importantes em relação aos acontecimentos atuais, se for possível ou não lhe atribuir tal significação, ou se resultam de interpretações. Não é possível provavelmente decidir. Até agora, pelo menos, não se imaginou qualquer verificação seguramente objetiva. O estado de profecias mais antigo de Nostradamus ou de outro qualquer não se elevou ao nível da certeza exigido pelos padrões científicos atuais. Em 1927, publicou-se na Inglaterra sobre a questão de precognição um volume sob o título de Experiência com o Tempo, de autoria de J.W. Dunne. Expunha certo número de sonhos do próprio autor que se verificaram verdadeiros. Durante certo período registrado todos os sonhos de que podia lembrar-se, tomando igualmente nota dos principais acontecimentos da própria vida. Comparando os relatos dos sonhos com as notas, verificou, conforme disse, serem muito deles imprestáveis, mas alguns entremeados eram tão aproximadamente semelhantes a acontecimentos ocorridos posteriormente, que se afiguravam profecias. Desta experiência pessoal, o autor procurou formular uma teoria demasiado complicada para que a exponhamos, mas atualmente especulativa, inteiramente diferente das ideias religiosas de Swedenborg, quando explicava as próprias experiências. A teoria de Dunne, que é, antes de tudo, a reconsideração filosófica da natureza do tempo, estimulou o pensamento em relação à precognição. O relato desses sonhos despertou a atenção de muitas pessoas para os seus, contribuindo assim para apressar o dia em que o fenômeno de precognição recebeu, afinal, o estudo necessário.
Na realidade, tem se relegado inteiramente às ideias passadas à ideia de profecia. A figura é tão completamente improvável, como a ocorrência atual que, como a própria ideia de pés, passou a parecer incrível. Além disso, para muitos constitui ideia indesejável devido às indagações que suscita. Por exemplo, se alguém tiver um sonho pré-cognitivo, estará condenado a pô-lo em execução? Pergunta. Neste caso, não possuiria livre-arbítrio? Pergunta. Será o destino dele irrevogavelmente fixado? Pergunta. A ideia de pré-cognição faz surgir estas e outras perguntas. Quando, porém, se procura estudar qualquer ideia nova e revolucionária, impõe-se a examinar primeiramente os fatos antes de tropeçar-lhe nas implicações possíveis. Muitas pessoas, como aquela senhora da Geórgia, que não são líderes consagrados pelo céu, mas simples mortais, passam por experiências que só por si sugerem a previsão do acontecimento futuro. Que espécie de acontecimento? Pergunta. Variam amplamente, mas os mais impressionantes, como o que apontamos acima, reportam-se mais a questões pessoais do que gerais. Como nesse caso, assinala-se a inclusão de pequenos detalhes. Charles Dickens, conforme conta na sua biografia, sonhou com uma senhora que devia encontrar no dia seguinte, na hora do chá. Ouviu quando a apresentou, inclusive, um nome que lhe era estranho. No dia seguinte, encontrou-se conforme havia sonhado. A história não resiste a qualquer significação para o encontro. E desse modo, Dickens, e com ele centenas de outros indivíduos, têm vivido de antemão experiências inteiramente triviais que se realizaram horas depois da vida real. A impressão da mulher que mencionamos acima realizou-se poucos dias depois. O intervalo pode ser mais ou menos longo. Uma senhora de Massachusetts teve um sonho que se realizou 3 meses depois. Conforme conto, não previa morte ou acidente, mas um fato tão absurdo que não parecia possível. Nesse sonho lúcido, eu estava dormindo em companhia de minha mãe. O que nunca fizemos. Nossas casas distavam mais de 8 km. Minha mãe despertou durante a noite devido ao choro do netinho e acendeu um cigarro. Enquanto segurava o fósforo inflamado, vi um percevejo subindo pela parede. Exclamou: Nossa Senhora, olha ali! E levantou automaticamente o fósforo sobre o inseto. Acendeu outro fósforo e viu mais percevejos nos lençóis de nossa cama. Acendeu uma lâmpada de bolso. Para não acordar o netinho, nós duas apanhamos os percevejos que estavam no lençol e jogamos em um cinzeiro onde havia restos de fósforos acesos. Aproximamos do berço e vimos um correndo-lhe pela face. Horrorizados, acendemos a luz e passamos o resto da noite a dar caças aos percevejos. Cerca de 3 meses depois, meu marido foi passar fora o fim de semana. Meu pai tinha passado a trabalhar à noite, de sorte que a convidei para passar comigo à tarde, ficando para dormir, o que nunca fizera antes. Durante a noite, o choro da criança nos acordou. Enquanto procurava acalentá-la, minha mãe acendeu um cigarro e o resto já sabemos. Não posso explicar o sonho, mas sim os percevejos. Eu e meu marido tínhamos sido convidados para passar uma semana em uma velha fazenda em New Hampshire. Havia uma cama de casal para nós, mas fomos forçados a levar o berço para a filhinha. Verifiquei depois de vasculhar toda a minha casa que a fazenda estivera infestada de percevejos durante anos, tendo eles vindo naturalmente no berço sem que tivéssemos a menor ideia. Depois de termos achado esses bichinhos, ainda estremeço. Passamos um dia inteiro a tirar os colchões das camas e a fumigar por toda parte. Perdemos bastante tempo, mas conseguimos expulsá-lo de casa e nunca mais tivemos qualquer inseto semelhante. Mas como explicar o sonho antes de tudo? Pergunta. Ainda rimos quando pensamos. Como explicar o sonho e antes de tudo é embaraçoso. Mas, sem dúvida, o primeiro passo é reconhecer a possibilidade da ocorrência de tal pré-cognição. Os que se satisfazem em pensar milagrosas as profecias em grande escala no Antigo Testamento, não suscetíveis de explicação científica, dificilmente seriam de opiniões que se devesse exigir explicação miraculosa ao invés de científica, no caso da profecia de uma invasão de percevejos. Entretanto, esta ocorrência sob esse caráter pessoal, comparativamente destituído de importância, é típica de experiência de pés que se classificam no terceiro grupo, as pré-cognitivas. Conforme dissemos anteriormente, tais experiências reportam-se
principalmente ao destino dos povos, dos governos, guerras ou boatos de guerra, mas aqui, ao invés, temos de cogitar de fatos comuns, de pessoas comuns, nem são crípticos ou simbólicos, não exigem interpretação laboriosa, são, ao contrário, predominantemente realistas, verdadeiros nos menores detalhes. Na realidade, são principalmente pessoais, terrenos, de sorte que as antigas explicações sobrenaturais se tornam incongruentes. Existem explicações em termos deste mundo. As experiências cognitivas de pés não compreendem grandes extensões de tempo, décadas e séculos, conforme se dá com a profecia tradicional. Muitas se cumprem dentro de minutos, horas ou dias. Contudo, o elemento tempo associado ao que parece mais a vida cotidiana do que o destino humano é elástico, variando de casa em casa. Por vezes, o intervalo entre a experiência e a realização vai a anos. Um senhor de Nova York sonhou que estava dirigindo um carro. Na ocasião, não possuía automóvel. Pela rua em que o pai morava. Era de noite e via-se neve pelo chão. Embora não fosse inverno, quando teve o sonho, chegou à casa dos pais e quando estava saindo do carro, viu o pai chegar à janela e sentar-se perto. Conforme se lembra, entrei na casa e vi várias pessoas sentadas na sala de estar. Não reconheci nenhuma. Meu pai disse para mim, olá. Meu pai disse para mim, olá, e fez-me sinal para entrar no carro. Quando entrei, deparei com minha mãe morta, e aí acabou o sonho. 10 anos mais tarde, recebi uma noite a comunicação de que minha mãe havia morrido repentinamente. Tomei o carro que então possuí e dirigi-me para a casa de meus pais à noite, quando nevava. Ao sair do carro, vi meu pai sentar-se perto da janela. Entrei na casa e vi vários parentes e amigos, a quem reconheci. Meu pai disse olá e fez sinal para que entrasse no quarto. Lá estava minha mãe morta. Quando se considera caso de precognição, surge sempre a questão de saber se a própria pessoa passará mais tarde pela experiência. Às vezes tal não está. Uma senhora cuja carta não assinada é o único documento que aqui pode figurar. Diz que quando cursava a escola, telefonou em um fim de semana à mãe, comunicando que em vez de ir para casa, teria de ficar para acabar com a experiência sábado da tarde. Depois, diz ela, no sábado da tarde, quando voltava para o dormitório, um senhor que chamarei Bill, perguntou-me se queria ir com ele a um piquenique que a associação a que pertencia realizaria no dia seguinte, perto de um lago a uns 90 km de distância. Tinha me encontrado anteriormente com Bill algumas vezes e prometi que iria. Não pensei mais no assunto quando, às 10 horas da manhã seguinte, minha mãe me telefonou, estava perturbada. Eu percebia e pedi-me que não deixasse o dormitório naquele dia, mas aí ficasse no meu próprio quarto, dizendo que me explicaria a razão quando voltasse para casa no fim de semana seguinte. Tranquilizei-a, dizendo que assim faria, e logo desliguei o telefone. Comecei a reunir o que precisava para o piquenique, inclusive minha roupa de banho. Estava, porém, um pouco preocupada com o telefonema, porque minha mãe não é nervosa e não se preocupava muito comigo. Bill chegou de automóvel, mais ou menos nessa ocasião. Dirigimos-nos para o lago. Fomos o único parque nadou e como o dia estava quente, não fomos imediatamente mudar de roupa, mesmo porque os cômodos estavam na outra extremidade do parque, a uns 5 km de distância. Já de tarde dirigimos para lá e mudamos de roupa. O caminho de volta atravessava 2 trechos de floresta em que não se via ninguém, e foi o que aconteceu. E foi aí que aconteceu. Enfim, para encurtar a história, não tenho meio de dizer de outro modo. Fui violentada. Devo lembrar que Bill não era o tipo de badernas. Não era tipo de badernas. Pertencia à família abastada, era presidente da associação e todos gostavam dele no terreno de esportes. Fiquei tão chocado e envergonhado que não mencionei o fato a ninguém. E até hoje ninguém o soube, embora circulasse em nosso grupo que eu e Bill tínhamos tido uma divergência e não saímos mais juntos. No final de semana seguinte fui para casa e logo que ficamos a sós, minha mãe perguntou se eu havia ficado no dormitório no sábado anterior. Lembrei-me do telefonema, garanti-lhe que assim tinha feito, não desejando recordar-me do que acontecera. Perguntei por que havia pedido e ela riu, dizendo que desejava somente ter a certeza de ter ficado estudando, mas depois de alguma insistência disse-me a verdade. Tivera um sonho sábado à noite, em que
me viu no lago com um rapaz que correspondia exatamente ao tipo de Bill e contou-me o resto do sonho, que era praticamente a reprodução palavra por palavra do que acontecera quando voltamos depois de ter mudado de roupa. Minha mãe disse que era uma tolice, mas o sonho fora tão claro que a havia perturbado. Consegui ocultar a minha confusão e tranquilizei-a o melhor que pude, assegurando-lhe que tal não havia acontecido. Estou agora muito bem casado e tenho um filhinho, de sorte que não desejo forçosamente que meu nome apareça. Espero que o que aí fique lhe seja de algum modo útil, visto não me ser fácil recordar este incidente. Quem sonhou neste caso a progenitora não descobriu nunca o que o sonho se confirmara. Mas se não é necessário que a pessoa fique finalmente sabendo da realização do que sonhou, poder-se-ia perguntar o que acontece se morrer antes. Em outras palavras, a precognição se estende além da vida do indivíduo? Pergunta. Às vezes parece que assim se dá, embora raros, há casos em que uma experiência de pés se baseia na própria morte ou enterro da pessoa. Contudo, as circunstâncias são em geral de tal ordem que não se pode ter certeza absoluta. Na Nova Zelândia, uma mulher estava sentada ao lado do leito em que se achava o marido desenganado. Na véspera de morrer, perguntou-lhe por que estava chorando. Respondeu que não estava chorando e ia preparar-lhe uma bebida, e ele a olhou surpreso e viu que era verdade. Disse não poder compreender porque aquelas pessoas estavam andando de um lado para o outro e perguntou quem tinha morrido. Garantiu-lhe que ninguém tinha morrido. Ele não se mostrou convencido e disse que seria melhor que se comunicasse com S. Ela não pôde distinguir o nome, mas pensou que soava como Sims. Ele continuou dizendo que a pessoa tinha um negócio em Newmarket, subúrbio próximo. Nada mais disse, logo depois morreu. A mulher chamou o médico, que veio acompanhado de 2 enfermeiras. Depois chegou uma senhora conhecida, de sorte que 4 mulheres e um médico estavam andando no quarto, onde tão pouco tempo antes o marido tinha pensado ter visto gente andando. O empresário que chamaram tinha o nome de Sibbons e vinha de Newmarket. Foi então que a mulher se lembrou das palavras do marido, que era melhor entrar em contato com S. Ainda mais raras do que as experiências que se relacionam com a própria morte ou o enterro do indivíduo são as que ultrapassam de muito a própria vida da pessoa para se realizarem. Uma destas provém da neta de quem sonhou, atualmente vivendo no Ohio. Mandou uma carta dizendo que em 1918, quando tinha 13 anos, a avó mostrou-se muito transtornada de manhã por causa de um sonho que tivera durante a noite. A avó, em geral, não acreditava em sonhos, mas este não era confuso e indistinto como a maior parte dos que costuma ter. Nele, lembra a neta, a avó tinha visto um cavalo preto de cara branca atacar-me, jogando-me ao chão. Eu estava no pomar do lado norte da casa da fazenda, mas não tínhamos cavalos soltos, nem tampouco um preto de cara branca. A avó morreu em 1934, mudamos-nos, voltamos e em 1947 recebi animais para pastar durante o verão e entre eles vieram 2 éguas pretas, sendo uma de cara branca. Pertenciam a um solteirão e não davam montaria para senhoras. Geralmente resfolegavam e corriam quando me aproximava, mas nunca tive medo de cavalos e o sonho da avó estava completamente esquecido. Certa manhã, quando fui ao pomar, a égua de cara branca resfolegou depois e começou a dar voltas em torno de mim, com os olhos arregalados. Gritei, agitei os braços, agarrei um galho quebrado. Ela relinchou e lançou-se. Tirei uma galocha que lhe joguei na cara. Parou por uns momentos. Surrei-a com o galho, que se quebrou em vários pedaços, mas deteve-a por algum tempo. Cheguei até o portão, passei e voltei para casa. Foi então que me lembrei. Nesta mesma cozinha, a avó tinha estado sentada, agitada, quase doente, descrevendo-nos um sonho que tivera que somente não se realizou depois de tanto tempo por causa de uma galocha e um galho quebrado. Talvez fosse simples coincidência, mas talvez fosse apenas uma coincidência. Se for mais importa em experiência
pré-cognitivo. O sonho não se realizou inteiramente. A moça escapou. A égua de cara branca não a pisou. Essa experiência poderia relacionar-se com a questão mencionada anteriormente. Se um acontecimento pré-conhecido é evitável. Aqui é bastante mostrar que qualquer pessoa passa por experiências que indicam a possibilidade de receber informações a respeito de acontecimentos ainda não realizados. Talvez até mesmo depois de terem morrido. A guisa de adendo à discussão de experiências que implicam no futuro, perguntar se ela talvez volta a chamado de percepção extrasensorial, pergunta. É bastante esquisito, seja difícil responder. Embora a primeira vez se afigure fácil, como sabemos perfeitamente, o passado volta a qualquer de nós. Como lembranças ou sonhos, pretende-se saber se qual dessas ocorrências é devido à percepção extrasensorial do passado. Certa senhora que agora vive na Geórgia teve um sonho quando era primeiranista da faculdade. Tão lúcido que não foi capaz de esquecê-lo, mesmo que não fosse particularmente impressionante. Não tomou parte num sonho, parecendo mais observá-lo a pouca distância. O sonho, diz ela, girava em torno de uma grande casa, muito bonita, de cor clara, mas não de madeira. Estava muito perto do passeio e cercava uma grande alta de ferro batido. Realizava-se uma reunião no ar livre, estando de um lado agrupados os adultos e de outros adolescentes. Entre os jovens encontrava-se meu namorado e com ele um rapaz de cabelos pretos, cujo rosto não podia ver. A festa realizava-se à noite, contudo estava tão claro como se fosse dia. Durante todo o tempo, um homem de roupa preta e chapéu marrom andava de um lado para o outro, no passeio, observando a festa. Acordei de repente, sentei-me na cama dizendo: sei que esta casa deve estar em W, cidade próxima. É mesmo, em W, sei que é. No dia seguinte, contei o sonho ao meu namorado, que ficou muito admirado. Quando acabei, disse-me que essa reunião tinha se realizado há 3 anos, tendo ele esquecido quase completamente. Levou-me a ver a casa em W, que era como havia visto no sonho, podendo eu ver agora que exatamente era acabado em cor amarelo creme. Explicou-me que um amigo era John, que eu também conheci. O gramado tinha sido iluminado por refletores na noite da festa. Contudo, não podia lembrar-me de ter visto homem algum, como em meu sonho, na frente da casa. Um ano depois encontrei a moça que lá morava, a qual me confirmou o sonho, e um ano mais tarde encontrei um homem que andava de um para o outro lado, agora meu marido. Por ocasião da festa do meu sonho, vivia em outra cidade, mas quando nos encontramos morava na casa em frente à da festa. Embora todas essas experiências são, contudo, comparativamente pouco frequentes, se relacionam diretamente com a ocorrência passada. Talvez não tenham, afinal de contas, essa origem. A pés em causa talvez fosse do presente. Neste caso, poderia tratar-se de telepatia. Em outros casos, de clarividência ou de pés geral e indeterminada. Os detalhes suscetíveis de verificação existiriam nas recordações dos que tinham tomado parte da ocorrência. Assim sendo, como a verificação deve sempre depender de lembranças ou de registro objetivo de certa espécie, não é possível ter certeza da ocorrência de pés do passado. E é muito mais fácil mostrar que pés se estende ao futuro. Devido a esta dificuldade, a retrocognição, como se deveria denominar pés do passado, não se faz parte, falando rigorosamente, da definição deste terceiro tipo de pés, pré-cognição. Se for possível algum dia estabelecê-la como realidade, ter-se-á de arranjar um nome que compreenda não só o pés do futuro, como do passado. Da mesma forma que a linha de separação entre telepatia e clarividência não é nítida. Aqui se separa pré-cognição e clarividência também não é.
Acontecimento futuro previsto pode incluir moléstia, gravidez, lugar ou pessoa existente, mas ainda desconhecidos. A pessoa que passa pela experiência em casos tais, não é possível dizer se trata de clarividência ou precognição, ou de combinação de ambas. Certa senhora residente em Chicago recebeu a comunicação do filho que trabalhava em Louisiana, que se apaixonara e casaria em novembro. Que se apaixonara e casaria em novembro. A carta era curta e não descrevia a noiva, dizia somente que viriam visitá-lo no Natal e tinha a certeza de que a mãe gostaria dela. Diz a mãe, sem dúvida estava curiosa a respeito dela, visto como ele não me dava qualquer informação de aparência ou da personalidade da noiva. Umas 3 semanas antes do Natal tive um sonho muito claro. Ouvi bater a porta e ao abri-la vi o filho abraçando bela jovem, reconchuda, de olhos grandes azuis e cabelo loiro, comprido em trança em volta da cabeça. O filho disse, bem mamãe, aqui está ela. Esperei ansiosamente que chegasse e quando viram, o sonho se realizou. Era exatamente como a tinha visto em sonho. Nesse entrelaçamento de elementos presentes e futuros, em muitas experiências de pés, observe-se novamente como se dá nas combinações de elementos de telepatia e clarividência, que a natureza não é tão rigorosa quanto aos seus limites, como procuram-se as classificações feitas pelo homem. Nestas combinações de tipo de pés, afigura-se muitas vezes que a dificuldade de classificação provém não só da insuficiência de informações obtidas na experiência, mas também na própria realidade, que não é tão divisível como pensamos, compondo-se do presente, do futuro ou de elementos de telepatia e de clarividência. Quase todas as experiências abarcadas pela definição de psi classificam-se em qualquer dos 3 grupos seguintes: telepático, clarividente e pré-cognitivo. Tais as divisões de pés que se encontram no laboratório, que devem ser os principais tipos de pés, conforme expresso na natureza. Por este motivo, pode dizer-se que as duas orientações de provas espontâneas experimental entrelaçam e sustentam-se mutuamente. É possível mesmo levar essa ideia um pouco mais avante, quando se classifica as experiências desse tipo de pés. Poucos casos restam, e mesmo estes têm possível protótipo na pesquisa. Esses casos que sobram não se ajustam à categoria de pés, porque a informação que proporcionam não se apresenta propriamente como ideia, mas como efeito físico de certa espécie. Este tem então de transladar-se à ideia. Classificam-se tais ocorrências como efeitos possíveis, embora não como exemplo de pés. E devido a elas, os termos de pés e psi não são inteiramente sinônimos. O último é mais vasto, compreendendo esta espécie física de efeito, bem como ideacional ou pés cognitivo. A discussão desta experiência física que sobram e da pesquisa destinada a apoiá-la somente se realizará muito para adiante neste volume, quando se alcançar o lugar que lhes é particularmente apropriado. Louisa L. Rainer, Canais Ocultos do Espírito.